A partir de agora, começa o programa Recontando o Gênese pelo Espiritismo, redigido e produzido por mim, professor e mestre em Ciências e Religião, Roger Bradbury, da Universidade Livre Allan Kardec. Apoio Cavili, Casa Virtual Luz Espírita. O programa Recontando o Gênesis pelo Espiritismo é transmitido gentilmente pela web rádio Cavili, que vai ao ar semanalmente às terças-feiras, às 21 horas, e com reprises às quartas e aos sábados, 3 horas da manhã, e às quintas-feiras, às 10 da manhã, e aos domingos à noite, 19 horas. Disse o Espírito de verdade: Espíritas, amai-vos, este é o primeiro ensinamento. Espíritas, instruí-vos, este é o segundo. Isso podemos ler no livro Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, item 5. E vamos à mensagem inicial, os pré-adamitas. Isto podemos ler na Revista Espírita de 1860, em resposta a uma carta recebida. Dizeis que Adão nem é o primeiro e nem o único que tenha povoado a terra. Se assim fosse, seria preciso admitir que a Bíblia é um erro, desde que o ponto de partida seria controvertido. Igualmente diz a Bíblia que o mundo foi criado em 6 dias e fixa a data de cerca de 4.000 anos antes da era cristã. Antes disso, a Terra não existia. Ela foi tirada do nada. O texto é formal. Eis que a ciência positiva, inexorável, vem provar o contrário. A formação do globo está inscrita em caracteres imprescritíveis no mundo fóssil. E está provado que os 6 dias da criação são outros tantos períodos, talvez de várias centenas de milhares de anos cada um. Isto não é um sistema, uma doutrina, uma opinião isolada. Escavando os arquivos da Terra, a ciência reconheceu a ordem na qual os diferentes seres vivos apareceram em sua superfície. A observação não deixa dúvidas quanto às espécies orgânicas que pertencem a cada período. E essa ordem está de acordo com o que é indicado no Gênesis, com a diferença de que esta obra, em vez de ter saído miraculosamente das mãos de Deus, em algumas horas, realizou-se sempre por sua vontade, mas conforme as leis da natureza, em alguns milhões de anos. Por isso, será Deus menor ou menos poderoso? A religião sempre será forte quando marchar de acordo com a ciência, porque estará ligada à parte esclarecida da população. Assim falando, queremos servir aos mais verdadeiros interesses da religião. Ela será sempre respeitada, se mostrar de acordo com a realidade e quando não a fizerem consistir em alegorias cuja realidade o bom senso não pode admitir. É com muita satisfação e alegria que retomamos agora a série de estudos sistematizados recontando o Gênesis pela hermenêutica espírita. E hoje, com o 23º encontro, teremos como tema o arquétipo coletivo do dilúvio. Uma releitura do livro bíblico O Gênesis de Moisés, à luz das obras básicas da codificação espírita e suas obras subsidiárias. No encontro anterior, tratamos da longevidade dos patriarcas. E no programa de hoje, continuaremos a fazer uma interpretação detalhada e minuciosa do capítulo 6 do Gênesis mosaico, entre outros textos bíblicos. E hoje, como epígrafe, temos: destruirei os humanos que criei de sobre a face da terra. A terra corrompeu-se e encheu-se de violência. Corrompido estava o seu caminho. Então disse Deus a Noé: desfarei a terra
a vida na terra. No entanto, faze para ti uma arca de madeira e betume, e salva-te. Isso podemos ler no livro de Gênesis, capítulo 6, versículo 7 e versículos 11 a 14. Vamos ao nosso texto base. A lenda de Adão e Eva é o capítulo mitológico da história dos judeus, como a lenda de Deucalião e Pirra é a história dos hebreus. As duas histórias se confundem, de tão semelhantes, no caso do dilúvio, assim como Heleno, o filho de Deucalião e Pirra na mitologia grega. Foi o primeiro ancestral para os gregos. Adão e Eva foram o primeiro casal para os judeus. A falta de conhecimento histórico e a falsa interpretação teológica da Bíblia transformaram uma antiga lenda mitológica em verdade revelada. O Espiritismo não endossa esse absurdo, diz Herculano Pires em sua Visão Espírita da Bíblia, capítulo 28. Curioso notar que Deucalião, o Noé grego, e Pirra, sua esposa, tiveram 3 filhos, como aconteceu com Adão e Eva, e depois também com Noé. Em todas essas coincidências, comprova-se a origem mitológica e a presença dos arquétipos coletivos nas passagens supostamente históricas da Bíblia. Quer sustentar a realidade desses relatos ingênuos e pô-los ao povo como verdade divina. É querer confundir religião com superstição. O Espiritismo, diz Herculano Pires, prefere esclarecer esses problemas à luz da razão. Para Kardec, o dilúvio asiático foi evidentemente posterior ao aparecimento dos humanos na Terra, visto que a lembrança do dilúvio se conservou na tradição dos povos daquela parte do mundo, os quais o consagraram em suas teogonias. Assim podemos ler no livro Gênese de Kardec, capítulo 9 e item 5. Outro bem conhecido mito fundante é o dos irmãos gêmeos Rômulo e Remo, fundadores de Roma, que, segundo a mitologia romana, são filhos de Rhea Silvia, sobrinha de um monarca deposto, e ela é forçada a tornar-se uma vestal, ou seja, uma sacerdotisa virgem consagrada à deusa Vesta. Mas que engravida do deus Marte. A perseguição à família real continua e os gêmeos são jogados dentro de um rio Tibre, dentro de um cesto. Miraculosamente, as crianças acabam encontrando uma loba que os amamenta e por um pica-pau, ave sagrada para os latinos e para o deus Marte, que protege. Isso podemos ler na Wikipédia. Assim também, a lenda do dilúvio, diz Herculano Pires, é uma dessas passagens bíblicas que só podem ser tomadas ao pé da letra pelo fanatismo e pela ignorância. Pouco importa que durante séculos as religiões cristãs, com seus doutores e sacerdotes, tenham sustentado a realidade literal desta lenda. A verdade histórica é esta. A lenda do dilúvio corresponde a um dos arquétipos mentais atualmente estudados pela psicologia profunda. Os estudos de Carl Jung a respeito são bastante esclarecedores. Mas o arquétipo coletivo, que corresponde no plano social aos complexos psicanalíticos do plano individual, não é uma abstração. Pelo contrário, é uma realidade psíquica enraizada nos fatos concretos. O dilúvio bíblico, por isso mesmo, tem 2 fases. Uma é a realidade histórica, a ocorrência real da catástrofe. A outra é uma interpretação alegórica, enraizada no arquétipo coletivo e que o texto sagrado nos oferece. Assim registra o livro Visões Espíritas da Bíblia, de Herculano Pires, capítulo 27. Defende Kardec
que o dilúvio de Noé foi uma catástrofe parcial, confundida com um cataclismo geológico, e atentando-se finalmente na forma alegórica peculiar ao estilo oriental, forma que se nos depara nos livros sagrados de todos os povos. As ideias religiosas, caminhando de par com a ciência, longe de perderem alguma coisa, se engrandecem. Esse, o meio único de não apresentarem futuramente uma face vulnerável, um delicado calcanhar de Aquiles ao ceticismo. Isso podemos ler no Livro dos Espíritos, questão número 59. Foi esse dilúvio, ou seja, essa inundação parcial, um tsunami, seguido de uma tempestade que serviu de motivo histórico para a lenda bíblica. Só se tem a perder quando o fanatismo insiste em defender um absurdo. Quando teima em dizer que Deus afogou o mundo nas águas de uma chuva de 40 dias e fez Noé salvar-se, com a própria família e as privilegiadas famílias de cada animal, de cada espécie existente, para que a vida pudesse continuar na Terra. Isso registra Euclano Pires em sua Visão Espírita da Bíblia, capítulo 27. Sustentar como realidade histórica a figuração fantástica de um consagrado mito, conferindo-lhe ainda a autoridade de profeta a Moisés, de revelação direta de Deus, é ridicularizar o sentimento religioso e minar as bases de concepção e da gestão espiritual do mundo. Foi esse processo infeliz de ridicularização que levou o nosso tempo ao materialismo e à descrença que hoje o dominam. Que diriam os fanáticos da palavra de Deus, ao saberem que o dilúvio bíblico tem por antecessores o dilúvio babilônico de Gilgamesh, historicamente chamado o Noé babilônico, e o dilúvio grego de Deucalião, registra o livro Visões Espíritas da Bíblia, capítulo 27. E ainda neste livro, Herculano Pires nos diz que o Espiritismo esclarece esse problema mostrando que o arquétipo coletivo do dilúvio é responsável pelo aparecimento em diversos capítulos da história das religiões e até mesmo na pré-história entre os povos selvagens. É esse um dos pontos mais curiosos da psicologia das religiões. Afirma Kardec que o dilúvio asiático, parcial e catártico, por trazer à tona lembranças compartilhadas de vidas passadas, quem sabe, do exílio de Capela, foi evidentemente posterior ao aparecimento humano na Terra, visto que a memória dele se conservou na tradição não só em todos os povos daquela região, isso podemos ler no livro de Gênese, de Kardec, capítulo 9 e item 5, como também povos de outros continentes isolados geograficamente por oceanos, mas não isolados espiritualmente, quer seja pela mediunidade, quer seja pela reencarnação. Tal cataclismo, como ilustra Kardec, foi consagrado em outras teogonias, como a indiana, que, segundo o livro dos Vedas, o deus Brahma, configurado em um peixe, transformado em peixe, se dirigiu ao piedoso monarca Vaivashvata e lhe disse: chegou o momento da dissolução do universo. Em breve estará destruído tudo o que existe na Terra. Tens que construir um navio que embarcarás. Depois de teres embarcado semente todos os vegetais, esperar-me-ás nesse navio, e eu virei ter contigo, trazendo à cabeça um chifre pelo qual me reconhecerás. E o santo obedeceu, construiu um navio, embarcou nele e atou um cabo muito forte ao chifre do peixe. O navio foi rebocado durante muitos anos
com extrema rapidez, por entre as trevas de uma tremenda tempestade, aportando afinal ao cume do monte Himalaia. Brahma ordenou em seguida a Vaivata que criasse todos os seres e com ele povoasse a terra. Então isso é uma descrição que Kardec faz do mito e que podemos ver no livro de A Gênese, capítulo 9, item 5. Para Kardec, é flagrante a analogia desta lenda indiana com a narrativa bíblica de Noé. Da Índia, ela passara ao Egito como uma multidão de outras crenças. Ora, sendo o livro dos Vedas anterior ao livro de Moisés, a narração que naquele se encontra do dilúvio não pode ser senão uma cópia deste último. O que é provável é que Moisés, que aprendera as doutrinas dos sacerdotes egípcios, haja tomada esta lenda destes, e fizesse então a sua descrição na Bíblia. E também, nas Américas, o dilúvio aparece nas escrituras sagradas do Popolvuh, registro documental da cultura maia, que conta a concepção da criação mítico-religiosa do mundo e do ser humano a partir dos deuses gêmeos Tepeu e Gucomax, que decidiram criar um ser religioso, uma vez que os animais, mesmo com voz, eram incapazes de adorar os seus criadores. Então criaram a primeira versão humana, primeiro feita de barro, semelhante a muitos mitos, histórias, lendas de todos os continentes do mundo, na África, na China, entre os hebreus, entre os gregos, com Prometeu. Porém, esta forma, essa geração de barro, se desmanchava e não possuía entendimento do mundo. Logo também não podia adorar aos deuses e por isso foram extintos. Na segunda versão, feita de madeira, os bonecos se multiplicaram e se dispersaram, mas igualmente na versão anterior não foram capazes de invocar os seus criadores e também fora destruída num dilúvio. Os sobreviventes transformaram-se em macacos. Isso podemos ler na Wikipédia. Vamos aprofundar um pouco. Conta-nos o professor Milton Schwantes que o Gênesis de 6 a 9 é uma reação palestinense dos deportados ou dos exilados na Babilônia contra a imposição religiosa e política implícita e explícita no mito babilônico do dilúvio, da serpente marinha Tiamat e do deus Sol, Marduk e etc. O Império Babilônico se autoapresenta como garantidor do firmamento, que não haveria esta queda do céu. Assume a tarefa de manter fechadas as comportas do céu. A função do culto é manter esse firmamento no seu lugar, acalmando as divindades com templos e sacrifícios. As torres, as igurates, os templos, têm a função precisa de levar os sacrifícios para bem perto das divindades do céu, sol e lua, a fim de que esses mantenham o cosmos, deixem fechadas as comportas do céu. Enquanto o culto imperial funcionasse, o perigo do dilúvio estaria então afastado. A crise dentro deste culto deixaria irritados os deuses, o que poderia trazer o dilúvio, as enchentes, as catástrofes. O império se mantinha, pois, mediante o medo. Este era efetivado no dia a dia pelo exército, pela coerção bruta, mas ele se estabiliza e se eterniza por meio do culto, da religião, que dizia exorcizar o medo enquanto o mantinha de fato, já sobre a
desordem, a rebelião e o descaso ao culto poderiam causar a destruição. O exército e o culto sacrificial garantiam a superação do medo pelo medo. O professor Herculano Pires nos conta que a lenda do dilúvio, que já encontramos em Gênesis 7 e 8, é uma dessas passagens bíblicas que só podem, então, ser entendidas como fanatismo e ignorância. Pouco importa que, durante séculos, as religiões cristãs, com seus doutores e sacerdotes, tenham sustentado a realidade literal desta lenda. A verdade histórica é esta, que a lenda do dilúvio corresponde, então, a um dos arquétipos mentais, a forma em que a gente reproduz esse comportamento, essa maneira de pensar, essa concepção. O Livro dos Espíritos explica o problema do dilúvio através de duas faces, a real e a lendária. É o que podemos ler na questão 59 do Livro dos Espíritos, em concordâncias e considerações bíblicas referentes à criação. O dilúvio de Noé foi uma catástrofe parcial, diz Kardec, que tomou pelo cataclismo geológico. Aliás, essa afirmação de Kardec foi posteriormente confirmada pelas investigações científicas. Por exemplo, o arqueólogo inglês Sir Charles Leonardo Woolley descobriu ao norte de Basora, próximo ao Golfo Pérsico, ao dirigir escavações para a descoberta dos restos da cidade de Ur, as camadas de lama do dilúvio, mencionada na Bíblia. Pesquisas posteriores completaram a descoberta. O dilúvio parcial do delta dos rios Tigre e Eufrates é hoje uma realidade atestada pela ciência. Foi esse dilúvio, ou seja, essa inundação parcial, que serviu de motivo histórico para a lenda da Bíblia. Como acentua Kardec, nada perdeu com isso a Bíblia, nem a religião, mas ambas são diminuídas quando o fanatismo insiste em defender um absurdo. Quando teima em dizer que Deus afogou o mundo nas águas de uma chuva de 40 dias. Foi esse, então, um processo infeliz de ridicularização que levou nosso tempo ao materialismo, como vimos acima. E, por hoje, vamos ficando por aqui. No próximo encontro, vamos tratar mais um pouco sobre o dilúvio à luz da codificação kardeciana. Continuaremos, então, em nova oportunidade. Paz e luz a todos e todas.